resolver com vocês aqui 3 questões tradicionais de limite que você tem que saber resolver. A primeira é essa aqui. Limite da função, aqui é a minha função. É importante você entender que isso aqui, x à segunda menos 1 dividido por x mais 1 é a minha função. Posso chamar essa função de fx aqui. Deixa eu anotar a função para a gente levar um papo aqui e entender alguns detalhes dessa função. X à segunda menos x dividido por x mais 1 é a minha função. E eu quero saber o limite dessa minha função quando x se aproxima do menos 1. A primeira ideia do aluno é chegar aqui e dizer: Mura, já sei, limite é apenas substituir. Eu pego o menos 1 e substituo aí. Só que acontece, um detalhe importante é, se você tentar, você tem esse direito, deve até fazer por experiência, de substituir o nosso menos 1 no lugar do x, olha o que acontece. Menos 1 elevado à segunda menos 1, dividido por menos 1 mais o número 1. Não sei se você percebeu, mas em cima eu vou ter 0. Mas prof, eu não enxerguei. Porque em cima vai dar um número 0. Ajuda aqui. Menos 1 à segunda é 1. Menos 1, embaixo, menos 1 mais 1. Em cima vai dar 0, embaixo vai dar 0. Opa, eu tenho 0 sobre 0. E se você não sabe o nome disso aqui, isso é uma forma indeterminada. É uma indeterminação. E aqui que está a grande jogada de limite. Que de repente você é novo pela área, você não entende ainda as ideias de limite. A ideia de limite basicamente é encontrar uma maneira de tirar essa indeterminação. Ou seja, eu não consigo dizer o limite dessa função substituindo direto, porque eu tenho um 0 sobre 0, uma forma indeterminada. E aí eu tenho que lembrar de um sapateado de catita, de um rebolado de minhoca, para poder me sair desse caso. E o mais interessante é, alguém pensa, mas não tem limite porque eu tentei substituir. Tem um outro porém, que o limite não é local. Não me interessa o que acontece no menos 1. Você poderia pegar uma calculadora, eu até indico, você pega um valor aqui perto de menos 1. Você substitui um valor mais próximo possível aí de menos 1. Você pode pegar menos 1,0001. Né? Menos 1,0001, bem perto, substitui. E aí você vai olhar, esse valor se aproxima de tanto. E aí você tem um resultado limite. Mas o tema da aula é conversar isso com vocês, mas conversar uma maneira algébrica de fazer isso. Tem uma maneira? Tem. E basicamente você tem que saber o ensino fundamental. Olha a jogada. Essa minha função bem aqui, da maneira que ela está, não está legal, não está facilitando. Eu vou escrever essa minha função novamente. X à segunda menos 1. Coloque aqui a nossa divisão. E embaixo eu tenho x mais um número 1. Aqui eu gostaria que você notasse um detalhe. Em cima eu tenho um produto notável, famoso, chamado diferença entre dois quadrados. Diferença porque é menos. 2 quadrados porque o x à segunda tem raiz exata e o número 1 tem raiz quadrada exata. E para fatorar isso aqui, se você não lembra, você faz o seguinte. Tira a raiz quadrada da primeira parcela e da última parcela. Eu estou dizendo que você faz assim. Raiz quadrada de x à segunda é x. Só corta o expoente. Conserva o sinal de menos. Raiz quadrada de 1 é 1. E aí você multiplica pelo conjugado. O que é conjugado? Se é menos, você repete tudinho, só que não coloca menos, coloca mais. E isso que é o conjugado, x mais 1. Embaixo você só repete. E olha só uma coisa curiosa, que quando você fez isso, pelo poder da fé, apareceu o mesmo cara em cima e embaixo. E você diz, olha, né, esse cara, pachaca com esse cara bem aqui. Mas eu posso pachacar? Posso. Porque o único momento que eu não poderia cortar é quando x é menos 1. Mas o limite não é quando x é menos 1, quando x se aproxima de menos 1. Não chega a ser obrigatoriamente o menos 1. Então aqui eu posso dividir, que eu estou falando que quando eu corto, ficou o número 1 aqui. 1 vezes x menos 1 é x menos 1.
Então eu estou te dizendo que a minha função mudou de cara. Achar o limite dessa minha função, basta você escrever agora aqui limite dessa minha x menos 1. Quando x tende a menos 1. Então a jogada é essa. Eu fiz aqui uma simplificação, utilizei um conhecimento de fatoração e essa minha expressão equivale a x menos 1. Eu posso até colocar uma observação. Isso é verdade, pois, com x diferente de menos 1. Isso que é importante. Ah, mas não tem... Não, porque o limite não é no x menos 1, é próximo dele. E aí eu posso cortar. Então, aqui, ó, limite de x menos 1, quando x tende a menos 1, é fácil. Por quê? Como é que eu faço isso? Apenas substitui. No lugar do x, coloca menos 1. Menos 1 que já estava lá, eu fiz aqui, criança. No lugar desse x, substituir por menos 1. E esse valor aqui vai ser menos 2. Eu estou te dizendo, se você montasse uma tabela, você ia chegar nessa conclusão. Que o limite dessa minha função aí, quando x se aproxima de menos 1, vale menos 2. Só que aqui é uma maneira algébrica de fazer isso. Anote que eu tenho mais questões. Esse outro exemplo bem aqui, você resolve assim. Eu quero o limite de 3 mais h elevado à segunda menos 9 dividido por h, quando h tende a zero. Ah, professor, só sei fazer com x, aparecer um h, é a mesma ideia. E essa questão é muito parecida com a questão anterior. Mas olha só, antes de você começar, eu gostaria que você observasse que eu tenho uma conta que eu posso aqui desenvolver, ó. Eu tenho essa conta. Isso aqui é chamado quadrado da soma. E você precisa desenvolver. Moura, eu esqueci isso aí. Como aqui é do básico mesmo, esse é o objetivo. Então, quando você tem A mais B, coloque aí no seu caderno, a segunda, isso aqui é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. É assim que você desenvolve esse chamado quadrado da soma de dois termos, A mais B a segunda. Eu estou te dizendo que quando você for resolver, eu posso fazer aqui logo para você, quando você for resolver esse, colocar uma cor aqui, a verde, 3 mais h elevado à segunda, como é que você desenvolve isso? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É assim que você vai resolver. E você pode ajeitar isso aqui, 3 à segunda dá 9, mais 2 vezes 3 dá 6, mais h segunda. Então, no lugar daquele 3 mais h segunda, você tem que colocar essa expressão aqui, que é o nosso desenvolvimento. Vamos lá? Então, você começa assim. Mantenha calma e aí você escreve aqui. Vamos lá. Limite, quando h tende a zero, vai aprendendo a ler na manha. Aqui eu vou colocar a nossa fração. Deixa eu ajeitar essa fração aqui. Nossa fração. E aqui eu vou substituir. No lugar de 3 mais h segunda, essa parte verde aqui. Vou até colocar de verde para combinar. Vai ficar 9 mais 6h mais h elevado à segunda. Menos 9, que já estava lá, dividido por h. Eu gostaria que você percebesse que esse 9 pachaca com esse 9 aqui. 9 menos 9 zerou, zerote. Então, a minha cara está ficando diferente. A minha não, a cara da questão. O limite, a minha também está feliz. H tendendo a zero. E olha só, por que eu estou feliz? Porque agora ficou com uma aparência mais acessível. Eu tenho aqui, ó, 6h mais 9h a segunda, ou somente h a segunda, mais h a segunda, dividido por h. E por que eu estou feliz? Porque eu posso pensar que chegou nesse momento, é importante você fazer isso. Ah, professor, vai jogar o zero. Só que se você substituir o zero aqui, não vai dar samba, vai dar chorinho. Se você colocar o zero aqui, vai ficar
6 vezes 0 mais 0 à segunda dividido por 0. Então, aqui vai ficar 0 dividido por 0. O que foi que eu te falei? Resolver questões de limite, as boas questões, é resolver a situação que eu tenho um problema. Eu tento jogar o cara e aparece um 0 sobre 0, uma forma indeterminada, e eu pergunto, como é que eu vou resolver essa situação? Nessas questões iniciais, é ensino fundamental. Aqui, para resolver, eu não tenho uma diferença entre dois quadrados aqui, mas aqui eu posso chegar e dizer, ei, eu posso colocar aqui o H em evidência. O H é um fator comum. Você pode colocar, olha lá, filhão, você coloca assim, limite, escreva. Professor, até quando eu coloco limite até a última linha, aquele momento de substituir. Quando eu substituir, aí eu tiro. Enquanto isso, eu vou colocando limite. Que se você tirar, seu professor vai tirar ponto seu com todo direito, porque ele avisou você. Então não seja tolinho. Coloque aqui o H em evidência. 6H dividido por H é 6. H segunda dividido por H vai ser H. Conserva a base, subtrai os expoentes, aqui é 2, tira 1, fica 1 lá. Dividido por H. Agora, eu posso pachacar. Percebeu pelo poder da fé? Apareceu um H em cima e um H embaixo. Então, você diz pachaca, pachaca. Simplifica. E agora ficou da seguinte maneira. Ficou limite de 6 mais H quando H vai a zero, quando H tende a zero. Nesse momento, você diz, agora sim, eu posso substituir. Eu tenho uma função que é um polinômio, função primeiro grau, a gente substitui. Normalmente dá problemas, você vai perceber, quando tem forma de divisão. Você tenta jogar e não deu certo, e aí você faz um sapateado aí de minhor que vai dar certo. Pega o zero e substitui. 6 mais 0. Agora eu posso tirar o limite, é o momento do valor numérico, né? Substitui. 6 mais 0 vai dar 6, e aí você sambou na questão, você tem que esse limite aqui vale o número 6. Então, essa é uma outra questão tradicional. Tradicional é assim, você tem que repetir várias vezes até dominar. Show de bola? Anote que tem mais uma questão. Uma outra questão tradicional é esse tipo aqui. Ou seja, vai cair na tua prova, tu vai ver em algum livro esse tipo de questão. Limite, professor, já sei, vou substituir o 9. O garoto está apressado, vamos tentar, vamos fazer. Tu quer fazer isso? Tudo bem, vamos jogar aí o 9. Vai ficar 9 menos, no lugar do x, tá? 9 menos 9, dividido por raiz quadrada de 9, menos 3. 9 menos 9, zerou em cima. E aqui embaixo, como é que eu tenho? Raiz quadrada de 9 é 3, menos 3. Então, vai ficar 0 em cima. Ih, rapaz, o que é isso? Uma forma indeterminada. Ih, deu ruim, né? E agora, o que fazer? Eu lembro que limite não é local. Não me interessa o que acontece no 9. O 9 está dando um probleminha. Então, eu poderia pegar uma calculadora e pegar um valor perto de 9, 9,001, substituir. Mas eu quero fazer algebricamente essa questão. E essa questão é muito especial, você tem que saber resolver, e ela é tradicional. E a gente resolve ela da seguinte maneira. Você vai pegar essa minha expressão aqui, deixa eu marcar para você. Você vai pegar essa expressão e vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Preste atenção. Eu vou pegar só a expressão, vou anotar bem aqui ao lado. X menos 9, uma fração agora aqui, e eu vou ter raiz quadrada de x menos o número 3. Eu vou pegar e vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado daquele cara que tem raiz. O cara que tem raiz é esse meu denominador aqui, ó, que tem uma raiz lá, uma raiz de x envolvida. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Muro, o que é conjugado? Se aqui é menos, você multiplica por mais, tanto em cima quanto embaixo. Preste atenção, a mudança só é aqui, ó. Se é menos, você coloca mais. Raiz quadrada de x mais o número 3.
Mantenha calma que tudo vai dar certo. É tudo preparado para funcionar legalzinho. Aqui tem um parênteses subtendido, aqui também tem. Vamos lá? Agora você coloca uma fiação e você faz um favor para o prof. Qual é o favor? Você em cima não vai fazer nada. Você só vai copiar e colar. Então, x menos 9, que multiplica raiz quadrada de x mais o número 3. Está aqui. Embaixo eu tenho um produto notável famoso. Embaixo eu tenho a multiplicação da soma pela diferença. Você lembra disso? Não, professor, não lembro disso. Cheguei zerado aqui. Vou te ajudar. Quando você tiver A mais B que multiplica A menos B, pode ser ao contrário também, isso é chamado multiplicação da soma pela diferença, o resultado disso é o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Toda vez que você multiplicar uma soma por uma diferença, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Isso é um produto notável famoso. O que eu estou dizendo é o seguinte, aqui embaixo, se você observar, é isso que eu tenho. Eu tenho uma diferença vezes uma soma. E o resultado nesse nosso denominador é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dessa maneira. Percebeu aí? Aqui embaixo, posso até colocar uma outra cor, pode ser o azul aqui. Esse aqui embaixo está aqui o resultado. Quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. É dessa maneira que você faz essa sacada bem aí. Show? E o que acontece? Acontece que você agora pode dar uma organizada ainda. Vai ficar assim. X menos 9, coloque aí. X menos 9, que multiplica raiz quadrada de x mais o número 3. Aqui eu tenho uma fração. E aqui você vai ter o seguinte, você pode pachacar, e aí ficou apenas x menos 3 a segunda 9. Epa. O que é que você percebe? Pelo poder da fé, que tem um cara em cima e um cara embaixo que são iguais. E você diz, professor, eu vou pachacar. Esse pachaca com esse, simplifica com esse, a divisão vai dar 1 aí. Então, ficou apenas esse cara sendo raiz quadrada de x mais o número 3. Em resumo, como é que está a nossa vida? Está assim, anote aí. Eu queria achar o limite dessa minha função bem aqui. Qual era a função? X a segunda menos 9 por raiz quadrada de x menos 3. Quando o meu x se aproxima de 9, eu queria achar isso. Eu tentei substituir o meu 9 e aí deu BO. Deu 0 dividido por 0, que é uma forma indeterminada. Eu peguei a minha expressão, eu multipliquei pelo conjugado em cima e embaixo, obtive uma expressão equivalente. Essa expressão ela é verdadeira para todo x diferente de 9, porque é o 9 que dava o problema do 0, 0. Então, isso aqui é equivalente a esse cara, para x diferente de 9. Raiz quadrada de x mais o número 3. E agora eu me dou bem, porque x tem, não é 9. O x se aproxima de 9. Então, aqui eu posso substituir. No lugar dessa raiz de x, eu coloco lá no lugar do x o 9. Vai ficar raiz quadrada de 9 mais o número 3. Raiz quadrada de 9 é o número 3 mais 3. Até quando eu coloco a palavra limite, é uma dúvida sempre dos alunos. Eu coloco o limite até o momento que você vai aqui, ó. Aqui coloca limite, aqui coloca... aqui eu vou substituir. Não precisa mais do limite. A gente é íntimo, né? E aí você coloca 3 mais 3, e aí você sambou na resposta, que deu 6. Show de bola? Então, eu resolvi para vocês aqui questões importantes, né? São questões básicas, mas importantes de modo que você consiga evoluir nas outras questões. Show de bola? Até a próxima. Ei, ainda tá aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais vídeo aula? Então acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixa seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro.
Desde já, te espero na próxima videoaula.